A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 196 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos aí já na reta final, do livro de Provérbios, e a nossa porção diária de hoje vai do capítulo 25 de Provérbios até o capítulo de número 27. Amém? Separe um tempo do seu dia, faça essa leitura com atenção, com calma, Medite nessas palavras. Eu creio que Deus irá falar poderosamente ao seu coração. Amém? O nosso texto devocional de hoje se encontra em Provérbios capítulo 26 e o verso de número 2. Amém? E a palavra do Senhor em Provérbios 26, verso 2, diz assim: como o pássaro que foge e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem motivo não se cumpre. Amém? Eu quero pedir primeiro perdão, para você que está acostumado a receber o devocional próximo das 8 horas, 8h30 da manhã. Eu tive um pequeno atraso hoje, mas o devocional está sendo postado, dá para a gente estudar a palavra de Deus. Bom, o capítulo 25, ele vai nos mostrar aqui um retorno aos provérbios de Salomão, Muito provavelmente, esses provérbios de Salomão foram escritos por homens sábios no tempo do rei Ezequias, que foi rei de Judá. Se você tem acompanhado os nossos devocionais, você viu nós falarmos um pouco do rei Ezequias lá no período dos reis, que foi um homem que temeu a Deus, que fez uma reforma espiritual em Judá, e que na sua velhice ali, Deus o visitou ali, ele fez aquela oração de arrependimento, e Deus lhe acrescentou mais alguns anos de vida. Então, o rei Ezequias, muito provavelmente, colocou homens para se dedicarem e fazerem um compilado, de alguns provérbios de Salomão. Acreditamos que para o seu estudo, para o seu crescimento pessoal e espiritual. Então, o que nós vamos ver daqui do capítulo 25 e mais alguns capítulos, é esse compilado de provérbios aí que o rei Ezequias pediu para que os homens sábios a seu serviço pudessem levantar, E aqui nós vamos ter alguns conselhos muito interessantes, principalmente sobre o comportamento com pessoas, Então, um exemplo dele está lá no capítulo 25, verso 17, que Salomão diz assim: não seja frequente na casa do seu próximo, para que ele não se canse de você e passe a detestá-lo. Preste bem atenção, o que ele está dizendo para nós que não é que nós devemos não ir à casa das pessoas, mas se você já reparou que quanto mais intimidade você tem com uma pessoa, a sua frequência na casa dessa pessoa acaba se tornando maior. E aí que entra o problema, o perigo. A gente tem que tomar um cuidado para que essa frequência na casa dessa pessoa não seja exaustiva demais, ao ponto dessa pessoa não ter um particular, não ter um tempo saudável com a sua família, Porque isso pode interferir aí. E a gente também possa ganhar uma liberdade a mais do que deveria, E nós já sabemos, que muitas amizades se acabaram assim. Então, além da fadiga, de toda hora você ter alguém na sua casa. Então é muito importante a gente saber administrar o nosso tempo, principalmente quando pomos os pés na casa de alguém. É melhor essa pessoa sentir saudade de nós e convidar a gente para ir à casa dela, do que ela se cansar da gente e pedir para a gente dar um tempo, Nesse mesmo capítulo, tem um texto aqui que o apóstolo Paulo vai usar na carta aos Romanos, quando se refere ao amor e ao cuidado ao inimigo. Lá no verso 21 diz assim: se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Muitas pessoas têm dificuldade de aplicar isso na sua vida cristã, que é o ato de você tratar com dignidade ou com bondade aqueles que fizeram mal para ele. Agora, preste atenção que isso, segundo a Bíblia,
é um meio pelo qual Deus pode te abençoar. E segundo Paulo, é um meio pelo qual você pode manifestar para os homens que você é filho de Deus. Então, quando o teu inimigo estiver precisando de ajuda, ajude ele. Olha o que diz o verso seguinte. Se você fizer isso, olha o que acontece. Porque assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. Então você reparou que a ajuda ao inimigo gera recompensa para nós. É muito fácil ajudar pessoas que eu gosto, pessoas que eu amo, mas o que Deus espera de nós são atitudes que os ímpios não tomariam, decisões que os ímpios não tomariam, né? Como a de ajudar o nosso inimigo. Amém? Não vou me deter muito no capítulo 26, porque é onde se encontra o nosso texto devocional, que sempre fica por último, né? Mas o capítulo 26, verso 27, diz assim: quem abre uma cova acaba caindo nela, e a pedra rolará sobre quem a pôs em movimento. Isso daqui é a lei da semeadura, que nós vamos aprender lá na carta aos Gálatas. Tudo que o homem planta, esse homem colhe. Então, a pessoa que planta derrota para as pessoas, colherá derrota. Observe que no capítulo anterior nós acabamos de ver alguém que tratou bem o inimigo. E o que ele recebeu? Bênçãos da mão do Senhor. Nesse caso, uma pessoa procurando vingança ou castigo de alguém. Essa vingança, esse castigo, vai cair sobre a pessoa quem você programou? Não. Vai voltar para você mesmo. Então é muito importante que a gente tome cuidado com as nossas decisões. Capítulo 27, dos versos 4 ao 6, diz assim: cruel é o furor, e impetuosa é a ira, mas quem pode resistir à inveja? Olha que coisa interessante. Ele está falando que a inveja é mais poderosa do que o furor e do que a ira, certo? Então, às vezes as pessoas ficam revoltadas, brigam com a gente e a gente fica mal. Mas isso não é o maior perigo. O maior perigo é aquela pessoa que olha para o que você tem e tem inveja, tem desejo de ter aquilo, algo igual àquilo que você tem, tá? Então é muito importante que a gente não descubra todos os nossos segredos, as nossas bênçãos e as nossas dádivas, né? E tomar cuidado com quem a gente faz isso também. O verso 5 diz assim: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. O que é repreensão franca? É quando é dita cara a cara. É aquela pessoa que fala para você o que ela quer falar e muitas vezes vai te machucar, vai te ferir, mas é melhor que a pessoa fale o que ela sente no momento do que aquela pessoa que te ama, mas nunca te demonstra, né? O capítulo 27, verso 6 diz assim: leais são as feridas feitas pelo que ama, tá? Porém os beijos de quem odeia são enganosos. Observa que se nós olharmos esse versículo, por exemplo, na vida de Jesus aconteceu exatamente desse jeito, porque Simão Pedro feriu a Jesus olhando no olho, mas Simão Pedro amava Jesus, certo? E depois Jesus lhe deu a oportunidade de restaurar o seu amor por ele. Agora, Judas Iscariotes, ele não amava Jesus, porém com beijo ele demonstrou o quanto ele odiava Jesus, vendendo o Senhor por algumas moedas de prata. Então nem sempre aquele que beija a nossa face, que bate no nosso ombro, é a pessoa que nos ama. Muitas das vezes a pessoa que nos ama, ela vai nos ferir, ela vai falar palavras que não nos agradem, como nós acabamos de ver acima, né? Então é muito importante que a gente saiba entender esses propósitos. O próprio Jesus, que amava os discípulos, muitas das vezes disse palavras muito duras para eles, né? E tudo era uma forma de demonstrar o amor que ele tinha pelos seus apóstolos. Amém? Bom, o capítulo 27, verso 15 e 16 fala assim, ó: a goteira contínua num dia chuvoso e a esposa briguenta são semelhantes. Olha o que ele está dizendo. Já imaginou aí aquele dia de chuva, gostoso, você puxar a cobertinha até a orelha aqui, dormir bem confortável? E lá no meio da tua sala tem uma goteira, você precisa colocar um baldinho lá. E lá no baldinho fica toque, toque, a noite inteira. E aí a noite que seria agradável para dormir se torna um tormento. Aquela pessoa briguenta, no caso aqui está falando da esposa, mas em alguns casos pode ser o esposo também. Aquela pessoa que quer caçar briga a
todo e qualquer momento e por qualquer motivo. É dessa maneira, são pessoas difíceis de lidar. E vai dizer que essa pessoa é como um vento, você não pode conter ela. Ela escapa pelas suas mãos. Ela é como óleo, você não consegue segurar essa pessoa, certo? Então nós temos que tomar um cuidado muito grande sobre quem nós vamos escolher para viver o resto da nossa vida do nosso lado, amém? Cuidado para você não encontrar uma goteira. Capítulo 27, verso 19. Com água reflete o rosto, assim o coração reflete o que uma pessoa é. Então a água ela demonstra para nós o que nós somos. E o nosso coração fala para nós e para as pessoas também quem nós realmente somos. Nós não somos apenas o que vestimos, não somos apenas o que gravamos em vídeos, tiramos em fotos, postamos nossos status ou stories. Nós somos o que o nosso coração está cheio. Jesus disse, a boca fala o que o coração está cheio. Então nós temos que tomar cuidado não com o que mostramos, mas com o que guardamos no nosso coração. Depois ele diz no verso 21 que como o crisol prova a prata e o forno prova o ouro, assim o homem é provado pelos elogios que recebe. Você quer descobrir quem uma pessoa realmente é? Dê a ela poder, glórias e honra, ou seja, elogios. Porque a pessoa humilde, ela vai ouvir os elogios e vai continuar da mesma forma. A pessoa soberba e arrogante, ela vai ouvir os elogios e ela vai se autogabar, ela vai se auto-engrandecer, ela vai querer pisar nas outras pessoas. O crisol é um recipiente, na maioria das vezes pequeno, que é utilizado para poder se provar, materiais de metais derretidos, como prata, como ouro, Então, o elogio, ele é como se fosse esse recipiente aí, que você usa para provar a prata. Se você elogia uma pessoa, o ego dela cai dentro desse recipiente. E então você vai descobrir se o ego dessa pessoa é inflável ou não. Se for inflável, ela vai se mostrar arrogante, tá? Porém, o texto que nós separamos para o nosso devocional, eu gostaria muito, de verdade, que você prestasse muita atenção, porque isso aqui é muito importante. Eu gostaria muito que, se você quiser livrar alguém de um sofrimento, como que nós vamos falar aqui agora, que você compartilhe com essa pessoa. Olha o que o texto diz, Provérbios 26, verso 2. Como o pássaro que foge e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem motivo, em algumas traduções sem causa, não se cumpre. Em outras traduções, não virá. Então vamos lá. O pássaro só foge quando ele se sente em perigo, certo? E a andorinha, todas as vezes, ela precisa se mover, Faz parte da natureza do pássaro, voar, certo? Então, é o motivo pelo qual eles vivem, E o pássaro, quando foge, é o motivo pelo qual ele quer se esconder, quer se livrar do perigo. A Bíblia está dizendo para nós que toda pessoa que sofre de um jugo de maldição, ela deu uma brecha, ela realizou algo para que essa maldição venha sobre ela. Nós estudamos o Pentateuco, lá no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, nós vimos que Balaão foi pago por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. Porém, nenhuma das maldições de Balaão sobre o povo de Israel pegou, porque Deus estava guardando eles. Porém, como ele viu que as maldições não tinham efeito, ele estimulou ao povo de Israel a cometer pecados. Então a maldição naturalmente alcançou o povo de Israel. Então preste bem atenção, amados. Você não precisa ter medo de nenhum tipo de feitiçaria, bruxaria, etc. Você está me entendendo o que eu estou querendo dizer. Do que você tem que se preocupar? Com aquilo que você pratica. Porque é o nosso pecado que abre espaço para a maldição. Caso contrário, se você tem uma boa procedência, se você crê em Deus, se você ouve a palavra de Deus, se você ora, nenhuma maldição pode chegar à tua casa. Mas pastor, eu estou sofrendo maldição, então não me leve a mal. Mas alguma coisa você fez para abrir espaço para essa maldição. Porque a maldição sem motivo, sem causa, não vem sobre a vida de ninguém. Como que eu faço para sair desse sofrimento? Se arrependa
confesse seu pecado e volte-se para Deus. E com certeza Ele vai mudar a tua vida. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e quero orar por você nessa manhã. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor juntamente comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã nós te louvamos, te engrandecemos e te adoramos pela sua bondade e grandeza. Perdoa o nosso pecado, a nossa falha e a nossa transgressão. A tua palavra acabou de dizer, Senhor, que a maldição sem causa não vem sobre a vida de ninguém. E é verdade, Senhor. Alguma coisa nós fizemos de errado para que possamos estar sofrendo o jugo de uma maldição ou de um sofrimento. E nós oramos hoje para que o Senhor venha nos ajudar, ó Pai. Nós oramos, Senhor, ó Pai, também para que o Senhor venha nos livrar, ó Pai, de todo e qualquer jugo de maldição. Que o Senhor possa derramar a sua graça sobre a nossa família, sobre o nosso lar, mudando a nossa história e transformando a nossa vida. Não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Se você tem gostado do nosso trabalho, deixe o like, compartilha e se inscreva no canal. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Deus e tenha uma ótima segunda-feira.